Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que é uma automação com o ESP32, né, como web server, e também é uma comparação com um vídeo que eu fiz, que foi um vídeo muito pedido pelos meus seguidores, né, que era ESP01 com Arduino Mega, né? Muita gente sempre tem essa combinação na cabeça, mas eu quero dizer o seguinte, com esse projeto aqui, ficou claro para mim e vai ficar muito mais claro para vocês, de que não vale a pena usar ESP01 com Arduino Mega. Não vale a pena, opinião minha, não vale a pena, porque com o ESP fica muito melhor e vocês vão ver isso daqui na prática e na... Põe aqui o vídeo, quer ver? Põe aqui o vídeo da automação do ESP01 com o Arduino Mega. Põe aqui, tá? Então, assim, não estou fazendo isso de jeito nenhum, gente, para denegrir o Arduino, não é isso não. Eu gosto de Arduino, meus alunos aqui no presencial utilizam o Arduino, tá? Eles usam muito o Uno, usam muito o Mega, então não é por isso. É apenas que, intuitivamente, deixa eu falar aqui, ó. Intuitivamente, põe a fotinho do ESP01 e do Arduino Mega. O pessoal tem a intuição de que se colocar o ESP01 para ser a ponte serial, né, Wi-Fi do Arduino Mega, e que a coisa vai estar resolvida, porque o Arduino Mega não tem Wi-Fi, né? Então você adiciona o Wi-Fi lá. Tudo bem, funciona, mas não é o melhor dos mundos. Por que que não é melhor? Porque você não tem um controle total do ESP01, porque você está em modo AT. E modo AT é muito limitado, modo AT. Eu não gosto. Sim, não é que tem a sua utilidade, tá? Ele tem a sua utilidade, mas não é o mesmo domínio que você tem quando você tem o ESP32, tá? Então vem comigo aqui. Bom, aqui tá a foto, né, da placa, ó, o ESP tá aqui, eu até botei uma foto grandona do ESP, né? O ESP tá aqui, eu usei um expansor de porta, então é uma maravilha, né? Dá para você ligar um mundaréu de relé. Quanto relé que você pode ligar aqui? Você pode ligar até 128 relés. Eu escrevi aqui em cima desse cara aqui, né? 128 relés, 128 dispositivos diretamente ligados ao ESP32 por causa do expansor de porta. É muita coisa, é bastante coisa, tá? Bom, vamos avançar aqui na nossa apresentação. Então é isso aqui, a gente vai mostrar uma página, né, com os valores de temperatura e umidade e modificadores dos estados de relé. Então aperta o botãozinho lá e liga o relé, desliga o relé, né? Nós vamos utilizar o MCP23017 e eu gosto, Fernando, você sempre vai falar assim, né? Por que que eu gosto do MCP23017? Tem o 23016, só que ele precisa de um resistor no capacitor. Esse aqui, esse fulano aqui, ele precisa de nada. É só ele mesmo, tá? A única coisa que a gente tem que colocar no I2C, 2 resistor pull down, mas isso é mais por conta do ESP32, tá? Então a gente vai utilizar esse expansor de porta. Bom, aqui o pinout do ESP32 que eu usei, né? Aqui, ó, é o esquema de ligação. Eu não fiz ligação dos 16 fios aqui, senão fica uma poluição visual muito grande. Mas o que que acontece? Eu só gastei 2 pinos para ligar 16 relés, por causa dessa maravilha aqui que é o expansor de porta, né? O 23017, tá? Então aqui está o esquemático, é muito simples. Aqui está o DHT22, um velho conhecido. Esse daqui, eu tenho uma aula que eu já mostrei o expansor. Põe aqui, ó, na frente essa aula. Eu já falei desse expansor, tá? O 23016 e a lib é a mesma.
É o mesmo que você usa para o 23016, você usa aqui. Então nem vou entrar, eu vou passar batido na hora que eu falar da lib. Mas daí você sabe que eu tenho esse vídeo lá, tá? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, assiste agora o vídeo eu mostrando ele funcionar. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa montagem de hoje, né? Ó, a gente está com o nosso ESP, aqui, né? O ESP32. Depois nós temos aqui, ó, o 23017, que difere do 23016, porque ele não precisa de componente externo, tipo capacitor e tal. E aqui a nossa placa de 16 relés, tá? O nosso aplicativo aqui já está conectado, né, com o meu IP local. Aqui eu estou usando IP local, tá? E estou alimentando, né, por USB, tanto essa placa de relés quanto a placa do ESP32. Bom, aqui, pessoal, no aplicativo eu estou lendo aqui temperatura e umidade, né, que eu esqueci de falar, aqui no cantinho branquinho assim, ó, aqui, ó, aqui nesse cantinho tem um DHT22, né, onde eu estou pegando a umidade e temperatura dele. E agora eu vou acionar o relé 1, tá vendo? Ó, quando ele acende é porque ele está ativando o relé, porque é inverso, tá? Ó, o 2, o 3, o 4. Eu quero chamar a atenção para vocês, ó, aqui, ó, como ele ficou rápido com o ESP32. Eu montei esse mesmo esquema aqui usando o ESP01 com Arduino Mega. E não dá nem para comparar. Vocês vão ver no código-fonte também como é muito mais eficiente você fazer automação com ESP32, tá? Então aqui, ó, muito simples, tá vendo, ó? Ele é responsivo, tá? Tem o Watchdog, já implementei o Watchdog nele também, ele não tem perigo de travar. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, por exemplo, vamos supor que eu desligo o ESP32, ó, desliguei o ESP32, tá? E vou ligar novamente, ó. Tô ligando o ESP32, ó, você tá vendo aqui? E continuou tudo normal, ou seja, não teve nenhum solavanco aqui nos relés, tá? Olha lá, ó, voltou a funcionar, aqui, ó. Ele volta a funcionar. Vou desligar novamente o ESP32, ó. Você vê que o LED dele apagou. Eu vou ligar novamente. Quando eu ligo o ESP32, ele salva o status dos relés. Você vê que não teve nenhuma oscilação nos relés, né? Não teve. Tá certo? Ó, e agora eu vou desligar o 3, desligar o 2, desligar o 1. Ele está operando normal. Então você percebe que ele resiste à queda de energia também. Ele pode suportar a queda de energia. Então isso daqui é muito mais estável que aquele projeto do ATmega mais Wi-Fi. Não estou falando mal do ATmega, mas não tem como competir com o ESP32, gente. Não tem. Esse cara realmente sabe trabalhar, ele é bom para se trabalhar com automação, tá certo? E aqui eu tenho então a nossa montagem de hoje. Bom, agora que você já assistiu o vídeo, vamos continuar aqui com o nosso... Bom, aquele recadinho, gente, entra no fernandok.com, põe o seu e-mail aqui, clique em quero receber grátis, você vai receber um e-mail, você vai confirmar esse e-mail e eu vou poder mandar e-mail para você, beleza? E dá um joinha se você está achando legal o vídeo. Aqui, o fórum fernando.k, eu estou insistindo nesse fórum, estou insistindo porque eu quero criar uma grande comunidade em que uma pessoa ajuda o outro. De novo, aquele ditado, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado, porque a comunidade é muito mais forte do que você sozinho, tá? Então vamos lá. Instagram, gente, eu estou soltando vídeos no Instagram também e Telegram. E os vídeos do Instagram, diga-se de passagem, eles são diferentes. São vídeos de 1 minuto, bem rápido, que eu mostro sempre alguns circuitos lá. E o Telegram, muito legal de usar o Telegram, muito bacana. Entre no Telegram, você vai fazer parte de um grupo muito grande, tá? Bom, pessoal, vamos lá nas bibliotecas. Quando você usa o ESP32, você precisa usar o Simple DHT. Por que eu gosto do Simple DHT?
Pelo seguinte, outras bibliotecas de DHT, elas ficam às vezes instáveis. Eu percebi isso e eu percebi que o Simple DHT funciona melhor no ESP32. Então, vai usar DHT22, usa esse cara aqui, tá? Você tem que pôr ele aqui no gerenciador de biblioteca, né? E instalar. Gente, aí tem um recadinho que é o seguinte. Na biblioteca do web server, às vezes, se você faz tempo que você instalou, eu recomendo você instalar de novo, né? Então, aqui ó, web server às vezes não tem essa pasta aqui lá dentro. Então, porque no começo não tinha. Então, se der algum problema de compilação com as libs do web server, você instala de novo. Desinstala o ESP32 e instala de novo, tá? Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso código fonte aqui. Wi-Fi.h, Wi-Fi client, isso aqui tudo é Wi-Fi. Simple DHT, Wire I2C, IFS e SPIFs é nada mais do que a lib para a gente gravar o status das portas dos relés. Por quê? Porque caso acabe a energia, ele volta. Se estava ligado, volta ligado. Se estava apagado, continua apagado. É bem legal porque você pode, você mantém a persistência da variável, né? Bom, aqui é o endereço I2C, o 0x20, né? MCP address. Isso aqui, gente, essa parte aqui do MCP 23017 é a mesma coisa do MCP 23016. Põe o vídeo aqui de novo, que eu já gravei. Então, quando tiver função de MCP, eu vou passar meio batidão, tá? Você volta lá no meu vídeo, porque se eu for falar tudo, demora muito, o vídeo fica muito grande. Vai ficar cansativo de vocês assistirem. Gente, o expansor, eu vou desenhar assim, ó, o expansor de porta ele é assim. Ele tem 8 bits de um lado e 8 bits do outro lado. Esse 8 bit aqui chama grupo A, esse outro 8 bit aqui chama grupo B, tá? Então você sempre vai ver GPA, GPB. O que é? São os 8 bits. O Data Port Register, né? E aí você tem direção também. Que direção? Vai ser tudo in ou vai ser tudo out? Então você seta esses registradores aqui também. O Pins Count, que nada mais é a quantidade de relés que eu tenho, né? E Data Path, né? Que é o pin underline data.bin, onde eu vou gravar um arquivo que tem 2 bytes binários, só para guardar o meu registrador, tá? Meu registrador é onde eu guardo o valor dos 2 bytes dos 2 registradores aqui que mantém o relé ligado ou desligado, né? Bom, essas 3 variáveis aqui, né, gente, né, esse velho conhecido, né, pessoal do meu canal, né? SSID, Password, IP, né? Gente, aqui é um recado, tá? Eu não coloquei o Wi-Fi Manager aqui, mas se você quiser montar para valer, para automatizar a tua casa lá, põe o Wi-Fi Manager, porque daí você não vai precisar ficar recompilando se você quiser trocar IP, tá? Então, assim, eu aconselho, vai montar para valer, usa o Wi-Fi Manager. Aí põe o vídeo do Wi-Fi Manager aqui. Eu gravei o vídeo do Wi-Fi Manager. Então, para vocês não ficar com dúvida, tá? De como é que põe aqui o Wi-Fi Manager. Bom, server 80, né, gente? Instanciando um server 80 na porta 80 aqui. Objeto DHT, né? 2 variáveis float, porque tem temperatura e umidade, né? E as 2 registradores, né? Que são as portas, o estado atual das portas do MCP. Então é esse valor aqui que eu guardo no arquivo SPIFs lá, entendeu? Eu guardo dentro da flash do próprio ESP32. Então, Fernando, eu quero aprender a mexer com SPIFs. Pronto, aqui já está. Aqui é aula de SPIFs também, certo? É aula de expansor, certo? E é aula de web server. Então esse vídeo aqui é legal, porque ele é uma aulinha de um monte de coisa, né? Certo? Tá tudo... E aqui, gente... e tem um detalhe também legal. Eu uso o Watchdog. Eu uso o Watchdog aqui.
Por que que eu gosto de hot dog? Pô, você já pensou se o ESP trava, pô? Aí na tua casa você não liga, mais desliga nada? Entendeu isso? Não, agora se o ESP32 travar, ele vai lá e rebuta, entendeu? Aí volta tudo normal, né? E muita coisa pode fazer o ESP32 travar, tá? Uma delas é uma interferência magnética, às vezes muito pesada, entendeu? Aliás, não só o ESP trava, qualquer equipamento de rádio, até coisa profissional costuma travar, tá? Então, Serial Begin, então vamos lá no setup. Serial Begin, Setup Pins, tá? Que vai ser uma função que nós vamos detalhar. E aqui a gente começa a mexer já com SPIFs, né? Então eu tento inicializar o SPIFs com a função Load Pin Status. Vou detalhar ela também depois. Se eu não conseguir inicializar o SPIFs, eu vou soltar uma mensagem de erro. Depois eu faço um Setup Wi-Fi, tá? Que é uma função lá que a gente vai mostrar. E aqui eu tenho uns callbacks aqui. Esses callbacks são do objeto server, então do método on, então eu tenho um método on, que quando ele receber esse barra aqui, ele chama essa função handle root, e aí depois a gente mostra handle root lá. Mesma coisa, eu tenho uma função callback, né, esse método on not found, né, quer dizer, ele não encontrou, e aí ele chama esse callback. Depois eu dou um server begin e eu dou um setup no hot dog. Certo? Então eu sempre aconselho, gente, quando vocês vão montar um circuito para valer, que não é só um teste acadêmico e tal, um circuito para valer, tem que ter o hot dog, tem que ter. Eu já gravei aula de hot dog, né? Entendeu? Já gravei, já falei de hot dog. Põe o vídeo do hot dog aqui, ó. Olha quanta referência vocês têm já sobre automação, né? Sobre tanta coisa que precisa na automação, né? Então vamos lá. Setup Pins, aquela função Setup Pins. Primeiro eu inicializo o I2C, que é esse wire aqui, é o I2C, tá? Eu inicializo o I2C e o clock dele é de 200K, tá? 7 clock lá, 200K. Beleza, aí o que eu faço? Configuro as portas do MCP, lembra aquelas duas portas? A direção, eu estou dizendo, ó, vocês tudo vão ser output, tá? Para quem quiser depois entender bem o expansor de porta, vai naquele vídeo meu que eu ensino expansão de porta, tá? Inclusive eu fiz com Arduino, com ESP8266 e com 32. Aí aquela funçãozinha, Load Pin Status, tá? Load Pin Status, gente, o que ela faz? Ela recupera o estado atual do pino e o arquivo para que esses permaneçam após o eventual reboot. Lógico, tanto pode acabar a energia, como ele pode travar, e na hora que ele voltar, ele tem que ler o SPIFs, tá? Então vamos lá, abre o SPIFs para leitura. Se não file, ou seja, na primeira vez que o arquivo não foi criado, então ele dá um erro aqui, fail to open file for reading, tá? E aí ele coloca todos os pinos, as duas portas do MCP em low, porque daí, se ele não conseguiu ler o status, o que ele vai fazer? Ele vai zerar tudo aqui, entendeu? Ele vai zerar. Bom, isso ele vai zerar, depois ele dá return. Se ele fez a leitura, se deu certo, se ele passou por aqui, então ele vai ler os valores. Aí ele lê os valores, certo? E depois fecha o arquivo. E daí o que ele faz? Aí ele envia os valores lidos, ó, current value GPA e GPB. Lembra que eu falei que o expansor está dividido em 8 bits no A, 8 bits no B? Tá com dúvida? Vai naquele meu vídeo de expansor lá que você vai entender certinho, tá certo? Mas também, se não entender, não vai ficar sem dormir, né? Porque isso daqui também lá tem umas funções de deslocamento de bit. Então a função tá pronta, usa ela, tá? Bom, gente, setup Wi-Fi, né? Arroz com feijão, né? Ó, Wi-Fi.mode, né? Eu inicializo um station, eu dou um begin já com SSID e password, né? E printo o espaço, aí depois eu verifico. Enquanto ele não conectar aqui, ele fica soltando imprimindo aqueles pontinhos. Se ele chegou aqui é porque está correto. Aí o que ele vai fazer? IP address, tá? E depois ele vem aqui e ele instancia, ele coloca os valores para realmente eu configurar o meu Wi-Fi com o IP, com o gateway, com o subnet, tá?
Depois eu pego e dou um print no endereço IP, certo? Dou um print no endereço IP, vai aparecer lá no serial monitor, né? Gente, aqui é a função de watchdog, tá? E aí a função de watchdog é o seguinte, reset módulo, né? Ele tem esse IRAM TTR porque significa o seguinte, que essa função ela fica já alocada na RAM porque ela precisa ser muito rápida. E aí simplesmente eu dou um print watchdog reboot aqui, né? E eu dou essa função ESP restart nulls, ela vai reiniciar o chip. É como você desse o reset mesmo físico nele, né? E aí é o seguinte, eu tenho aqui aquela função de novo, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Mas lógico, se você não viu esse meu vídeo, põe aqui, ó, a função de onde eu ensino o watchdog. Põe aquele vídeo que eu ensino o watchdog aqui. Tá vendo? É esse cara aí. Vai lá e assiste, tá? Se você não entendeu. Mas eu vou falar de novo. Aqui eu sei que eu estou em 80 MHz, né? Eu dou um timer attach interrupt aqui, tá certo? Porque eu tenho a função callback aqui. E depois eu seto para 5 milhões de microsegundos, que nada mais é que 5 segundos, né? Então 5 segundos o cara tá travado, eu rebuto ele, tá certo? E eu habilito a interrupção no Time Alarm Enable, tá certo? Porque aqui eu dou um Time Alarm Write, eu tô setando o cara, né? Podia chamar set, né? Eu falei isso da outra vez. E Time Alarm Enable, tá? Vamos continuar. Gente, o loop é o seguinte, o loop, eu tenho a seguinte situação, eu reseto o temporizador que alimenta o watchdog, lembra? Porque eu tenho que, esse cara aqui é o que zera, né? O watchdog. E eu tenho o server por ponto handle client. É esse handle client que chama toda essa minha estrutura de servidor. Então eu não preciso, como eu tô cheio de callback nesse programa, né? Então eu não preciso ficar chamando um monte de função aqui, porque quem inicia tudo é esse handle client, tá? Esse método. Bom, vamos continuar aqui, né? Bom, agora a gente vai descrever aqui o handle root. Essa seção aqui, lembra que eu defini um callback? O que esse cara faz? Ele verifica se o argumento é maior que 0, tá? Se o argumento é maior que 0, ele vai executar server arg name e server arg. Então o que acontece? Aqui ele chega o valor assim, no name ele chega o valor ou on ou off, tá? E aqui é o número do pino, por exemplo, pode ser 1 até 16, certo? Então, se o pino está on ou se o pino está off, tá? Então, esse é o argumento. Depois ele vem aqui, faz um read DHT, né? E aí, o que ele faz? Isso daqui prepara o HTML. Ele está só gerando o HTML aqui e o 200 é um OK, tá? Como esse código de send 200 é um código de OK. E aí, depois, o que ele faz aqui embaixo? Ele salva o status do pino para voltar assim no próximo reboot. É importante o save pin status por conta disso, né? Lembrando que é uma função callback, né? Bom, vamos descrever o save pin status. Essa função salva o estado atual dos pinos e o arquivo, né? No arquivo para que esses sejam recuperados, né? Num eventual reboot. E aí é o seguinte, tá, gente? Esse é um arquivinho que ele só tem 2 bytes e binários, tá? Porque é binário o negócio, né? Então, no file do spiffs aqui, tá vendo? Eu dou o caminho dele e a opção write, tá? Se der erro, ele retorna, tá? E dá uma mensagem de erro. Se não, o que ele faz aqui, ó? Parece com C, né? Só que não é orientado a objeto. É file.seek 0, eu vou para a posição 0 do arquivo e depois eu dou um write da parte do registrador A e dou um write da parte do registrador B, completando 16 bits, assim, 1 bit para cada relé. E depois eu dou um file close, ponto close, que é o método que me fecha o arquivo, certo? Bom, aqui no handle not found, eu dou aquela mensagem, lembra? O famoso 404, né? Tá certo? Ó, text plain not found, né? Então não encontrou, certo? Bom, vamos lá, função execute. O que essa função execute faz? Essa função execute verifica se a string é on ou off, certo?
E aí, depois que ela faz isso, ela pega o valor de 1 até 16 e subtrai menos 1, porque na prática é de 0 a 15, né? Então, o que acontece? Ele pega, se for on, ele manda high, se não, ele manda low. Aí ele faz um digital write MCP index status, certo? E o status, né? O index é o número do relé, né? E aqui é o status, se é on ou off, certo? Bom, continuando. Aqui, gente, nada mais é do que CSS, que é a belezinha dos botões lá. Então não vou ficar falando aqui, mas quer mudar a cor do botão, quer mudar o tamanho do botão, mexe aqui, fuça aqui que você vai, é HTML, né? Não vou falar de HTML aqui. O body, né? String body aqui. Então o que eu vou fazer? Isso daqui eu tô definindo, lembra quando aparece na webzinha ali, temperatura, umidade? Então, aqui que eu estou fazendo o HTML dele. E aqui, gente, eu estou criando o HTML de cada botão. Imagina se eu tivesse que ficar escrevendo print line com HTML. O código ia ficar feio pra caramba, né, gente? Ia ficar feio, ia ficar grande, né? Então, essa função aqui, ó, é igual do outro, tá? O ESP01 com o Arduino Mega também tinha essa função aqui, button. Então, button i, que é o índice do botão, né? Certo? Economiza um tempo. Aqui, ó, aqui a função button. O número, né, do botão que a gente vai fazer. O que ele está fazendo aqui, gente? Nada mais está fazendo que escrever no HTML para a gente mandar, certo? Então, vamos continuar aqui. GetPin status, gente. Isso aqui, GetPin status. O que GetPin status devolve? Por exemplo, se eu colocar aqui número 2 aqui no meio, né? Se eu chamar GetPin status com 2, ele vai ver se o botão está ligado, se o relé está ligado ou desligado. Se tiver ligado, retorna true, certo? Se não, retorna 0, false, certo? E aí tem o seguinte, né? Ele tem que olhar se é menor que 8, porque se é menor que 8 é o primeiro grupo. Lembra? Ó, vamos pensar aqui o chip, né? O chip tem grupo A e grupo B de registrador. Eu tenho 8 bits aqui, eu tenho 8 bits aqui, 8 bits aqui, juntando os dois tenho 16 bits, certo? Então eu faço V igual a current value GPA. Se o valor se ele for maior maior que o, se não, né? Na verdade, se não, se ele está na parte de cima, então ele é o grupo B. E aí eu tenho que pegar o valor do pino e subtrair 8. Por quê? Porque cada um aqui, né, gente, vai de 0 a 7, né? E vai de 0 a 7 os bits aqui, certo? E aí, na hora do return, ele faz um shift deslocamento, né? Ele faz deslocamento de bits pin vezes. O número de pin vezes, que é no caso aqui, que é de 0 a 7. Mas aí é o seguinte, 0 a 8. Mas aí é o seguinte, ele faz operação AND. Por que tem duas negações? Porque nessas duas negações, o que acontece é o seguinte, por exemplo, se eu tiver um valor assim, ó, 4 mais 2 aqui. Se eu tenho um valor assim, o que eu quero, na verdade? Isso daqui é true. Então, o que eu quero? Eu quero que ele vire só 1 ou só 0. Entendeu? Então, esse not na frente, ele garante que o cara vire só true, ou, que ele vire só 1 ou 0. Porque qualquer valor para cá, ó, ele é true, tá certo? Então, assim, é uma questão de deslocamento de bit, né? Quando a gente programa em Assembly... Gente, quem programa em Assembly desloca bit toda hora, né? Desloca bit toda hora. Então, tá, não esquenta a cabeça. Ah, não entendi, Fernando. Então não vai morrer por causa disso. Usa a função, tá pronta aqui, que é para isso. Ninguém é obrigado entendeu? A ficar deslocando bit na vida, não. Né? Tem os caras que escovam bit. Então, deixa esses caras escovar bit para você, certo? Então é o seguinte, vamos lá, configure port. Configure port, gente, nada mais é do que a função do MCP. É para configurar as portas dos registradores do expansor, GPA ou GPB. Nem vou falar, né,
naquele vídeo de expansor de porta eu já falei. Gente, nesse vídeo, esse Digital Write MCP é aquilo lá, eu ponho o número do pino, depois eu coloco o valor, tá certo? E aí, eu não vou explicar isso daqui, porque eu já expliquei, isso daqui também tem um monte de deslocamento de bit, tá certo? Não fica assustado com isso, for um dia aí a gente faz uma aula só para deslocar bit, tá? Aí é interessante, aí vocês aprendem. Mas quem não quiser olhar dentro dessa função, não tem problema, porque se você só usar a função já tá bom, né? Tá certo? Write Block Data, mesma coisa, né, gente? Ó, mesma coisa, isso aqui é a função do MCP 23017, né? Você faz um while begin, o que é o while? Você está escrevendo, né, na porta, depois o data, depois end transmission, depois dá um delay de 10 milissegundos, né? Tá certo? Aqui o read DHT. O read DHT ele é um pouco diferente daquele read DHT que a gente tem, do DHT que a gente usa no Arduino. Lá você lê as duas variáveis separadas e joga num float. Aqui não. Você lê e passa o argumento das variáveis com o endereço da variável, né? Então, num único DHT read, você já lê as duas variáveis de temperatura e umidade, ó, tá vendo? Instanciada aqui, né? Tá certo? Bom, gente, era isso, tá? Era isso. O que eu queria... Deixa eu comentar aqui, ó. Deixa eu comentar. O que eu queria, então, falar é que esse vídeo aqui, ele foi um vídeo interessante porque eu fiz esse projeto para confrontar esse projeto com ESP01 mais Arduino Mega, tá? Com esse mesmo placa de relé, usei a mesma placa de relé. E eu tenho que dizer para vocês, gente, não vale a pena usar o Arduino só porque ele tem um monte de I/O. Por quê? Porque você pode usar expansor de porta, entendeu? Você tem muito mais controle do ESP32 do que se você usasse uma ponte serial. Ponte serial é uma coisa útil, mas não é para ser usada toda hora, não. Essa é a minha opinião. Vai fazer um negócio mais profissional, faz direto no ESP32, não fica pendurando ponte serial, entendeu? Também não sou contra ponte serial. Não, você é contra ponte serial. Não sou contra. Eu acho que tem hora que você usa ponte serial, tem hora que você tem que usar ESP32 completinho, com tudo lá dentro, com um watchdog, com tudo quanto é proteção que você puder fazer, protege bem o circuito, estuda eletrônica também, compra, ó, se você puder, compra também um osciloscópio, um gerador de função, uma fonte legal, né? Até gravei um vídeo sobre fonte também, então você vai conseguir ter sua fonte simétrica boa aí na sua bancada. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês entender essa confusão que é ponte serial ESP01 com Arduino Mega e comparar com o ESP32 fazendo tudo, né? Fica mais fácil o código, mais organizado. Ah, uma coisa eu tenho que falar. Gente, ficou muito mais responsivo com o ESP32 do que usando o ESP01 com o Arduino Mega. Por que fica muito mais responsivo? Pô, um cara recebe, tem que passar para o outro tem que processar para depois mandar de volta, entendeu? Então, assim, nesse dois carinhas tentando fazer o meio campo ali, é melhor um cara poderoso fazer tudo, entendeu? Nesse caso. Mas eu quero dizer que eu não sou contra a ESP01, nem ponte serial, comando AT, não sou contra isso. Eu só acho que tem lugar certo de usar, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Se gostou, dê um joinha e até o próximo vídeo.